Dizem que os estilos fazem as lutas e, embora às vezes você possa ver um striker com um bom jogo no chão, ou um grappler com um striking decente, como o de Khabib, é quase certo que em momentos difíceis eles buscam apoio em sua base. Mas sempre há exceções à regra. E hoje vamos falar de um desses personagens que poderia derrubar e esmagar seus oponentes. Ele não hesita em trocar socos e chutes com quem quer que esteja à sua frente. Bem-vindo ao universo do Mixed Martial Arts Iron Mike, Michael Chandler. Nasceu na cidade de High Ridge, no estado de Missouri, Estados Unidos. Nosso protagonista é filho de Michael Chandler Sr. e Betty Chandler, que além de lhe darem uma boa criação, também lhe deram 3 irmãos, sendo Michael o segundo. Sua infância foi tranquila, cercado por irmãos e frequentando a escola, mas no ensino médio ele se juntou à equipe de luta. Primeiro, porque lhe interessava, e segundo, porque se conseguisse se destacar, poderia receber bolsas para boas universidades, método comum nos Estados Unidos da América. Oh lá lá! No ensino médio, ele se destacou como um excelente lutador de wrestling. Porém, ao se formar, não recebeu as grandes ofertas universitárias que esperava. Ele recebeu ofertas, mas de universidades menos prestigiadas. Nosso protagonista queria um nome bonito em seu diploma. Por isso, ele deu um salto de fé e ingressou na Universidade de Missouri em 2004, entrando também na equipe de luta, chocando-se com a realidade. E a realidade é que ele era o chato da equipe. Todos os seus colegas haviam ganhado troféus, medalhas e campeonatos de todos os tipos. Apesar de ter sido um bom lutador no ensino médio, ali estava em outro nível. Felizmente, com disciplina e trabalho duro, ele conseguiria se igualar aos seus colegas, alcançando um recorde de 100 vitórias e 30 derrotas. Parte de se tornar um All-American e ser escolhido como capitão da equipe por 2 anos. Houve dias em que tive que expulsá-lo do treino e dizer: "Você não pode treinar aqui, a menos que encontre outra sala de luta." Após a universidade, ele se interessou pelas artes marciais mistas, motivado pelo sucesso de 2 ex-colegas de faculdade. Ben Askren, que tem uma ascensão e queda brutal, e de quem temos vídeo. E Tyron Woodley, convencido de que poderia ter um futuro neste esporte, descarta lutar no amador e faz sua estreia profissional em 8 de agosto de 2009 contra Kyle Swadley, o qual é controlado no chão e massacrado com golpes até a interrupção do combate. Fazendo assim nosso protagonista uma estreia efetiva. Depois teve uma breve passagem pela Strikeforce, obtendo 2 vitórias, uma por nocaute técnico e outra por submissão. Nada mal, nada mal. Depois ele entraria no Bellator, onde enfrenta e tritura Scott Stapp em menos de 2 minutos. Após sua estreia no Bellator, ele acumula mais 4 vitórias, sendo 2 por submissão. E acumula mais 2 decisões, o que eleva seu recorde para um perfeito 8-0 e o torna o desafiante ao título de peso leve do Bellator, que estava nas mãos do perigoso Eddie Alvarez. Sei que muitos lembram de Alvarez sendo triturado e quase humilhado por McGregor no campeonato de luta definitiva. Bem, quase humilhado, mas Eddie foi bastante duro em seu momento e, claro, ambos nos proporcionaram uma guerra na jaula. Esta é uma das minhas lutas favoritas do Bellator que tenho na memória. No 4º assalto, Chandler acerta um golpe que enfraquece Alvarez e o derruba, castigando-o no chão. Ele pega as costas dele e aplica um mata-leão que obriga Eddie a bater. Tornando-se assim Michael Chandler o campeão dos pesos leves do Bellator. E apesar de ter que cumprir o mandamento, sua próxima luta não é uma defesa. O quê? Como assim não? É uma luta contra o japonês Akihiro Gono, que foi desmantelado a socos em menos de 1 minuto.
Agora sim era a hora de defender seu título e se tornar campeão completo. Título que Rick Holm queria, mas só conseguiu aspirar. Pelo nosso protagonista, ele controla todo o primeiro assalto e já no segundo corta o fornecimento de oxigênio com outro belo mata-leão. Em seguida, David Rickel receberia 2 diretos que deixaram seu cérebro atordoado. É que eu senti um blackout. Todos assim. Somando um nocaute ao histórico do protagonista, que até então só tinha nocautes técnicos e submissões. Com um recorde de 12-0, sendo campeão, e com 2 defesas em seu histórico, ele tem que enfrentar novamente Ed Álvares. Mais uma vez demonstraram violência patriarcal extrema. E após 5 rounds, onde sem dúvida ambos deram tudo na jaula, os juízes deram a vitória a Álvares por decisão dividida. Nosso protagonista perde seu título em uma derrota profissional controversa, a primeira de sua carreira. E o pior de tudo, acabou de dar a Ed Álvares sua vingança. O único veredicto é vingança. Mas as más notícias não terminaram aí, pois teria 2 derrotas seguidas contra Will Brooks. Vocês verão, por uma situação que não desejo relatar. Foi uma guerra de 5 rounds pelo título interino dos pesos leves, onde Chandler perderia por decisão dividida. E na segunda, por outro motivo que prefiro não mencionar, vão lutar pelo título vago. E nesta oportunidade, o próprio Chandler se condenou, pois em uma tentativa de derrubar, bate a cabeça contra a lona e o golpe o deixa literalmente meio nocauteado. E até parece que ele não sabia onde estava. Brooks vai para cima dele e o golpeia até que o árbitro interrompe a luta. Que merda! Bastante abalado e muitos prevendo sua queda, mas não afundado, ele consegue se recuperar ao submeter Derek Campos com um mata-leão. E ele volta a enfrentar David Rickels, a quem ele dá uma surra em 2 rounds. Adicionando mais um nocaute técnico ao seu cartel, Esse garoto me enche de orgulho. Bellator deu a ele uma nova chance pelo título vago contra um adversário familiar, Patrick Freire, a quem ele já havia derrotado em suas primeiras lutas na organização. A questão é que, chegando à luta, Chandler dá um direto que faria Alberto Fernandes sentir inveja, apagando as luzes do seu adversário, tornando-se novamente campeão de peso leve do Bellator. No 19 de dezembro de 2016, ele teria a primeira defesa de seu novo título contra Benson Henderson. Um senhor que lutava com um palito entre os dentes. O quê? É a cultura dele e devemos respeitá-la. Ele tem uma violenta batalha de 5 rounds com um suplex. Após o apito final, Chandler vence por decisão dividida. Mas a vida parece que decidiu que nosso protagonista estava se recuperando excessivamente bem, então decide chutá-lo nas bolas. Em sua segunda defesa, ele colidiria com Brent Primus, mas mais uma vez, Chandler cometeria um erro. Pisa mal e machuca o tornozelo. Isso leva o médico a examinar o pé dele e, ao ver que ele não podia continuar, interrompe a luta, fazendo nosso protagonista perder literalmente por pisar mal. Não, esse garoto é muito tolo. Após perder o título de maneira desagradável, ele obtém 2 vitórias. Posicionando-o novamente como desafiante ao título. Ele recupera o título ao vencer Brent Primus em 5 rounds, por decisão unânime. Vingança. Por um tempo, considerou-se a possibilidade de colocar nosso protagonista contra Patrício Freire, o irmão de Patrick. Se os pais não pensaram muito nos nomes, este veio com vontade de vingar seu irmão e conseguiu. Após perder novamente seu título, ele soma mais 2 vitórias por nocaute, uma contra Sidney Outlaw. E outra mais contra Benson Henderson.
E com um sólido recorde de 21-5, após cumprir seu contrato com a Bellator, ele opta pela agência livre. E claro, o mega tubarão calvo do Mixed Martial Arts Dana White oferece-lhe um contrato no UFC para ser lutador substituto na luta entre Khabib Nurmagomedov e Justin Gaethje. Há histórias desses lutadores no canal. Que boa notícia! Apesar de suas vitórias no octógono, não devemos nos iludir. Sua sequência de derrotas no campeonato de luta definitiva é maior que as desculpas do seu ex ao ser pego no pulo. Ele estrearia no campeonato de luta definitiva 257 contra Dan Hooker, conhecido como o Fodão, e Chandler, que faria um trabalho rápido, esmagando-o em menos de 3 minutos. Além de uma estreia efetiva no campeonato de luta definitiva, ele também ganhou o bônus de performance da noite. Dinheiro, dinheiro, dinheiro! Farejando uma boa luta e a chance de coroar um novo campeão dos leves. Dá uma oportunidade de lutar pelo título ao nosso protagonista em sua segunda luta, dentro do campeonato de luta definitiva. O campeão naquele momento era Charles Oliveira e certamente ambos nos presentearam com uma luta não apta para cardíacos. É incrível o quão perto Michael esteve de ser campeão, mas assim é a vida, e na vida nunca basta um quase. Amém, irmão. No UFC 268 ele enfrenta Justin Gaethje em outra luta promissora. E eles realmente fizeram isso. Após o toque final, os juízes deram a vitória a Gaethje por decisão unânime. Além disso, ambos ganharam o merecido bônus de luta da noite e, posteriormente, a luta foi eleita a luta do ano de 2021. Incrível! Ele encontraria a vitória novamente ao derrotar um já acabado Tony Ferguson com um chute ao estilo Anderson Silva. E olhem essa beleza em câmera lenta. Isso é arte. Apreciem. Apesar de ir bem, soma 2 derrotas contra adversários difíceis. Primeiro, ele enfrentaria Dustin Poirier. E depois, perderia por decisão unânime em uma revanche contra Charles Oliveira. Nas 2 vezes, ele ganhou o bônus de luta da noite. Nas 2 lutas de Oliveira tivemos grandes momentos quando ele agarra as costas, como aconteceu na primeira luta. E isso na segunda. Sim, sim! Passaria alguns meses fora, principalmente porque esteve nas conversas para se tornar o adversário no suposto retorno de Conor McGregor ao octógono. O que isso significava era o maior pagamento de sua carreira e ele certamente estava disposto a esperar. E, de fato, a luta estava relativamente perto de ser finalizada. No entanto, enquanto Chandler estava em um tremendo acampamento para a luta, isso é o que Conor McGregor estava fazendo. Ele não está nem aí para nada agora. Pessoalmente, acho que ele não lutará mais. Posso estar errado, mas é o que penso. Vendo que Chandler estava como a noiva do Porto de San Blas, Dana o programa para lutar contra quem se espera que seja uma das grandes estrelas do campeonato de luta definitiva, Paddy Pimblett. Em outra luta que prometia emoção, já que ambos sabem lidar com seus oponentes no chão e têm poder nos punhos. E chegando à luta, como era de esperar em uma luta de Michael Chandler, as coisas começaram com certo grau de intensidade. Mas a diferença de tamanho e alcance favoreciam claramente Pimblett, que se preparou muito bem para a luta. E soube tirar vantagem marcando o nosso proto que, embora tenha conseguido derrubar o inglês, não teve a oportunidade de castigá-lo. Mas Paddy castigou Chandler, dando-lhe uma surra sempre que pôde.
No terceiro assalto, Paddy conseguiria controlá-lo e desferir uma chuva de cotoveladas que obrigam o árbitro a parar a luta. Assim, Michael Chandler perde seu lugar no top 10 da divisão e empurra Paddy mais perto de uma oportunidade de título. Embora mais de um esperasse que Chandler derrubasse Paddy, este conseguiu sair à frente e vencer nosso protagonista. Mas, com o histórico de derrotas de Michael, vê-lo perder já não é uma raridade. Seu recorde fica neste momento em 23-10, posicionando-se aqui na lista de vitórias puras de artes marciais mistas. Neste ponto da sua carreira, é improvável que consiga se tornar campeão. Ele tem chances? Acho mais provável que Pedro Sanches renuncie antes de Chojas fazer uma transição de gênero. Encontrar um aluno de IADOS com 3 neurônios funcionando é quase impossível, mas não totalmente improvável. Embora, sinceramente, eu acho que Chandler não perde o sono com isso. Ele abraçou esse tipo de papel de lutador de espetáculo que, ganhando ou perdendo, deixa tudo no octógono. E isso lhe rendeu o apreço do público que sabe que quando ele sobe na jaula, vai haver violência da boa. Apesar de ser casado e poder ter filhos, ele optou pela opção de adotar e adotou crianças negras. Algo que incomodou algumas pessoas por alguma razão. Ele pode não ter um recorde perfeito, e seu histórico no campeonato de luta definitiva pode ter mais derrotas do que vitórias. E sei que não faltará o típico. Não diga que ele se saiu mal, pois a diferença de nível entre os lutadores do campeonato de luta definitiva e Bellator é evidente. Maldito galego. Mas ele está levando uma média de 300 mil por luta, algum que outro bônus. E com isso está provendo para sua família, que é o objetivo supremo de todos os lutadores patriarcais. Então, teríamos que nos perguntar, realmente está indo mal para ele? Porque até este ponto, em todas as suas lutas, ele deu um grande espetáculo. No final, isso é um esporte e um espetáculo. Mas não esqueçamos que ele chegou onde está graças ao seu esforço, sacrifício e disciplina. 3 coisas que, se aplicadas em sua vida, podem te levar muito longe. Obrigado por estar aqui.